Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar uma olhada numa passagem bíblica aqui, em alguns versículos. Abre aí tua Bíblia. Já está aberto aqui, ó, Romanos 8. Vamos ver os versículos 28, 29 e 30. Muito provável que você já conheça esse texto. Mas vamos fazer uma análise dele aqui. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Tá vendo aí? Vamos entender. Então aqui no versículo 28, Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer que Deus age conforme o seu plano. Conforme o seu plano. Então quer dizer que Deus, ele vai agir conforme os seus propósitos, conforme o seu projeto, conforme o seu plano, para concluir os seus planos e em favor daqueles que o amam. E nós podemos lembrar que Jesus disse que aqueles que o amam, todo aquele que me ama, Jesus disse, todo aquele que me ama, me obedece. Então tá aí a palavra dizendo que Deus age conforme os propósitos dele, para cumprir os planos dele e em favor daqueles que o amam, ou daqueles que são obedientes. Lembrando que Jesus disse que aquele que ama ele o obedece. Versículo 29. Esse daqui vai dizer: aquele que antecipadamente conheceu. Aqui antecipadamente conheceu, está falando do mundo habitável, que está lá em Provérbios 8, 31. Aí você vai precisar lembrar daquele estudo que eu já passei a respeito da criação, da formação do homem. Se você perdeu, aguarde, que em breve nós disponibilizamos de novo. Também os predestinou. Irmãos, isso daqui dá muito assunto, né? Questão de predestinação. Que aí alguém vai dizer que o homem está predestinado, que a sua vida já está determinada, que não importa o que o homem faça, o que vai acontecer na vida dele vai ser aquilo ali mesmo. E aqui a Bíblia, a palavra está bem clara aqui, né, irmãos? É só ler. Também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Então não está falando que predestinou a vida da pessoa. Está falando que predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Essa aí que é a predestinação. Então a predestinação diz respeito à eleição. A predestinação diz respeito a estar em Cristo. A predestinação diz respeito a ser eleito em Cristo, ser aperfeiçoado em Cristo, para chegar a semelhança do que Ele é.
semelhança. Olha lá, do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30, e aos que predestinou, olha lá, aqueles que ele predestinou para quê? Para serem semelhantes à imagem do filho. A estes também chamou. Então ele chamou, ele predestinou, chamou, predestinou para ser a imagem do filho. Aí ele chama. Depois justifica. A estes igualmente justificou. Depois que justificou, ele glorifica. Então predestina, chama, justifica e glorifica. Entendeu? Então assim, ele predestinou, por exemplo, você que é chamado por Deus, ele te predestinou. Primeiro conheceu lá no mundo habitável, e aí predestinou para ser a semelhança da imagem do Filho, e aí ele te chamou, te justificou e vai te glorificar. Se glorificar aqui diz respeito ao momento em que o corpo vai ser transformado e aí nós vamos entrar na glória. Também diz respeito a isso. Não vou detalhar esses 5 passos, só quero te mostrar esses 5 passos do plano de salvação, do plano de Deus. Esses 5 passos. Por que é plano? Está escrito no versículo 28. Conforme o seu plano, ele conheceu, ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Tá certo? Tem que ser assim com todo aquele que é chamado por Deus. Então a escolha de Deus a respeito de você servir a Deus, de você estar no ministério, de você estar desenvolvendo um trabalho na obra dele, vem bem antes do que você pensa ou imagina. Quando você nasceu, quando você estava sendo gerado, quando você nasceu, você antes disso já tinha sido predestinado para ser a semelhança da imagem do Filho. E aí ele que tinha escolhido, que havia escolhido de antemão, antecipadamente conhecido, ele predestinou. E aí chegou o chamado para você recebeu um chamado, que teve um momento que você foi chamado para perto de Deus, e aí ele te justificou, e aí você fazendo parte da justiça. Lembra que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo? Pecado, porque se permanecer no pecado vai receber a condenação, mas se fizer parte da justiça de Cristo, então é justificado, e se é justificado, não tem condenação sobre essa pessoa, e do juízo, caso não faça parte da justiça. Então,
Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque aquele que não fizer parte da justiça vai fazer parte do juízo. Então Deus justificou, fez parte da justiça. E aí, uma vez que fez parte da justiça, é glorificado em Deus, no seu Filho. Tá certo? Não confunda. Não confunda. Não estou falando que recebe glória. Toda a glória pertence a Deus. Ele está falando que glorificou. Tá certo? Depois voltamos a falar mais sobre isso. Deus abençoe. Paz do Senhor.